Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. Para ficar melhor para mim, com a Bíblia, eu vou ficar aqui nessa mesa, aqui do lado dos irmãos. Eu posso colocar aqui o celular e ao mesmo tempo usar a Bíblia, a palavra. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que alegria, mais uma vez, podermos estar reunidos, partilhar das revelações do Senhor nosso Deus e saber que Ele está com a sua mão sobre nós. E que o convite da vida eterna, ele é estendido para todos nós em nome do Senhor Jesus. Não há outro caminho, né? Só um caminho. O caminho é Cristo. Não há outra forma de salvação. Só Cristo. Quem imaginou? Às vezes, quando nós ouvimos essas coisas, nós lemos lá no Apocalipse, seu Nelson, nós temos, durante esse tempo todo, junto com os irmãos, ministrando a palavra de Deus, quem imaginou que eventos tão grandiosos como esse estariam tão próximos assim de nós? Estaríamos numa janela do tempo tão próximo. Quando nós olhamos hoje para as nações, nós estamos vendo, Zé Pedro, que o mundo está na beira de um grande colapso. Na verdade, o mundo está na beira de um grande colapso. O mundo está sendo sustentado pela mão misericordiosa de Deus, que domina todas as coisas, que sustenta todas as coisas. E sabe por que o mundo está sendo segurado pela mão misericordiosa de Deus? Senão todas as coisas já teriam caído, as coisas já teriam desmoronado. É porque Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus é que filhos que ainda não vieram possam vir ter um encontro com Cristo, um encontro com Jesus ainda enquanto é tempo. Quem sabe se Jesus tivesse voltado, Zé Pedro, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, quem sabe muitos de nós não estaríamos preparados. Se Jesus tivesse voltado há 1 ano atrás, quem sabe eu não estaria preparado. Se Jesus tivesse voltado, quem sabe semana passada, alguns de nós não estaríamos prontos ainda. Então, na sua misericórdia, Deus concede oportunidade, Ele continua chamando, continua buscando. Mas uma coisa, irmãos, precisa ficar clara. O tempo da misericórdia de Deus tem um dia e uma hora e um limite para acabar. Ele não será indefinidamente prorrogado para sempre. E Deus tem usado essa misericórdia para fazer um convite para você, para fazer um convite para mim. Hoje é o dia da salvação. Hoje, não amanhã e nem depois. E a voz de Deus, ela está falando aos nossos corações. Então hoje, se você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O texto bíblico para a mensagem desta manhã encontra-se no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, nós temos uma das mais belas histórias já proferidas pelo Senhor Jesus, para exemplificar um pouco do seu amor e da sua graça por cada um de nós. Lucas capítulo 15. Nós encontramos a história, a parábola do filho pródigo. Abra sua Bíblia comigo. Nós temos 3 parábolas, na verdade, nesse capítulo. Nós temos a da ovelha desgarrada, da ovelha perdida. Nós temos também da dracma perdida. E logo na sequência, a partir do verso 11, nós temos a parábola do filho pródigo. Mas não vamos hoje falar sobre a ovelha desgarrada, nem sobre a dracma perdida. Mas vamos ler os primeiros versos de Lucas 15. E em Lucas 15, verso 1, verso 1 diz: E chegavam-se a ele, ao Senhor Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo... Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Ele recebe pecadores e come
com eles. Eu fico muito feliz quando eu leio essas palavras em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 1, nos diz que chegavam-se a ele, chegavam-se ao Senhor Jesus, se aproximavam dele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Geralmente essas pessoas que se aproximavam do Senhor Jesus são pessoas que eu não gostaria de andar com elas. São pessoas, aquelas das quais nós recebemos do conselho dos nossos pais, quando nós somos crianças, dizendo, olha, não ande com fulano, não ande com ele, porque se você andar com ele, você vai se tornar como ele. Fulano não é uma boa pessoa, fulano não presta. Mas essas pessoas se aproximavam do Senhor Jesus, chegavam-se a ele. E como eu fico feliz em poder ler essas palavras nessa manhã. O Senhor Jesus não rejeitava essas pessoas, elas se aproximavam dele. Todos, publicanos, os pecadores, e os fariseus diziam, ele recebe pecadores. Como eu fico feliz em saber que o Senhor Jesus recebe pecadores, porque ele recebe a mim. Se há uma oração que eu poderia fazer nessa manhã, Zé Pedro, se há uma oração que você pode fazer nessa manhã, ou quando você entrar no seu quarto à noite, antes de você dormir, quando você chegar no seu quarto, que você se colocar de joelhos, se há uma oração que você pode falar é essa, dizer assim, Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor recebe pecadores. Não há alegria maior do que saber que o Senhor recebe pecadores. Sabe, Senhor, eu ouvi dizer no sábado de manhã, eu li na tua palavra que o Senhor recebe pecadores. Então, por isso eu venho a ti nesse momento, porque o Senhor recebe pecadores. E se o Senhor recebe pecadores, o Senhor não vai me rejeitar, o Senhor não vai me mandar para longe. O Senhor não vai dizer que eu sou impuro demais, ou que eu sou perdido demais, ou incrédulo demais para estar na tua presença. Eu ouvi dizer que o Senhor recebe pecadores. Eu li que o Senhor recebe pecadores, e por isso eu venho hoje a ti. Eu venho à tua presença porque o Senhor recebe pecadores. Então, Senhor, me receba. Eu acho que é isso que nós precisamos. Nós não podemos chegar diante do Senhor pensando que nós somos bons, que nós temos alguma coisa boa para oferecer a Ele. Mas nós devemos chegar até Ele e dizer assim, Senhor, eu li que o Senhor recebe pecadores, por isso eu estou vindo até o Senhor, porque eu sou pecador. Essa é uma palavra fiel. O versículo 11, então, começa a nos falar sobre a história do filho pródigo. E o Senhor Jesus diz, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Lucas capítulo 15, versículo 11. O mais moço deles, então, chega para o pai e diz, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Essa foi a mensagem daquele filho para o pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Agora eu gostaria de perguntar uma coisa a você. O que é que pertencia àquele filho? O que daquele pai pertencia àquele filho? Absolutamente nada. Nada era do filho. Tudo era do pai. A fazenda era do pai. As ovelhas eram do pai. As riquezas eram do pai. Os animais eram do pai. A casa era do pai. A comida era do pai. Tudo que era mantido era do pai. Nada era do filho. Nada era do filho. Mas aquele filho não estava feliz. Aquele filho não estava feliz. Ele não estava satisfeito com a vida que ele tinha junto com o pai. Esse era o problema. Aquele filho não estava querendo apenas ter os bens do pai. Ele, na verdade, não estava feliz vivendo com o seu pai. Irmãos, ele queria algo novo. Ele queria fazer na vida dele aquilo que ele pensava. E o que ele pensava, irmã Rosângela, era muito diferente daquilo que o pai pensava para a vida dele. Ele estava cansado de viver uma monotonia ao lado do seu pai. Então ele chega, seu Nelson, para o pai e diz, pai, eu quero que você me dê tudo quanto é meu. E fazer aquilo gera uma grande afronta para o pai. Porque geralmente, até mesmo aqui no Brasil, a herança ela é transmitida com a morte. O filho está dizendo para o pai, pai, para mim, eu queria que o senhor tivesse morrido já. Se o senhor morresse, tudo bem, mas eu quero a minha herança. Ele não estava se preocupando com o pai, se o pai estava vivo ou morto. Na verdade, ele queria que o pai estivesse morto, desde que ele recebesse a sua herança. Então, o filho queria do pai tudo quanto ele imaginava ter. Viver ao lado do pai era algo chato para ele. Era algo monótono.
Ele estava cansado de ouvir as reclamações, quem sabe? Não reclamações. Quando o pai diz o que é certo e o que é errado, muitas vezes o filho imagina que o pai está sendo chato. O pai está controlando. O pai é cafona. O pai é ultrapassado. Era isso que o filho pensava. Mas meu pai é tão chato, meu pai é tão cafona, meu pai é ultrapassado. Eu quero viver do jeito que os meus amigos vivem. Eu quero fazer aquilo que os meus amigos fazem. Eu quero ir para onde os meus amigos vão. Eu quero viver uma vida que eu ainda não tive a oportunidade de viver. E meu pai está me privando de viver essa vida. Era isso que esse filho pensava. E para isso, ele precisava dominar tudo que estava ao seu redor. Ele não estava disposto a obedecer ao pai. Eu imagino até que esse filho tinha vergonha do pai. O pai devia ser aquele senhor lá da roça, que trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, quem sabe mal sabia ler. E o filho, muitas vezes, não queria sequer sair com o pai para que vissem ele junto do pai. Ele não queria estar do pai. Irmãos, sabe quem é esse filho? Você sabe quem é esse filho? Esse filho somos nós. Esse filho é eu e você. Nós chegamos diante de Deus e dizemos para Deus: a minha vida é minha. Eu quero que você pare de dar opinião na minha vida. E não existe coisa que Deus dá mais opinião na tua vida do que a Bíblia. E quando você quer se afastar de Deus, a primeira coisa que você faz é parar de ler a Bíblia. É por isso que a gente propõe um teste, Elisama, como a gente falou esses dias, muito simples para saber se alguém está afastado do Pai ou se não está. A pessoa está aqui cultuando a Deus, se cultuar a Deus para aquela pessoa é um fardo, é uma coisa que ela não suporta, não precisa dizer mais nada, ela está afastada de Deus. Por mais que ela diga que não, por mais que ela continue a chamar o pai de pai. Você percebe aqui que o pai, o filho, ele chega para o pai e diz pai. Ou seja, pai, você continua sendo meu pai, não vai deixar de ser meu pai, mas eu não quero viver mais do seu lado. Essa é a tragédia do ser humano. E o ser humano chega e diz para Deus: a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Os olhos são meus, a mão é minha, os pés são meus, as pernas são minhas. Eu quero decidir o que eu faço na minha vida. Eu não preciso mais de ti. Eu não preciso mais de Deus para estar dizendo a todo momento o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer. Eu quero decidir agora o que eu faço. É isso que o filho pródigo diz para o pai. E é isso que muitas vezes nós dizemos para Deus também. Quantas vezes eu tenho sido um filho pródigo? Sabe, irmãos? As mãos podem até ser suas. A vida, você pode estar usando dela, mas ela não é sua. A vida não é sua. Não existe nada que é seu. A sua voz não é sua. A sua boca não é sua. Nem as vestes que você usa, elas são suas. Nada é seu. Nada pertence a você. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Tudo pertence. Mas, às vezes, um belo dia, nós acordamos cansados de Deus. Acordamos cansados de Bíblia. Acordamos cansados de Deus dizer para nós o que é o certo e o que é errado. E nós achamos que nós podemos viver uma vida melhor longe de Deus. Nós chegamos até o Senhor e dizemos: Senhor, eu quero decidir o que eu vou fazer da minha vida. Sabe, eu ouvi na tua palavra dizer que não é bom o vinho, mas eu quero beber. Sabe, eu ouvi na tua palavra dizer que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que eu não devo fazer isso, nem usar drogas, nem, quem sabe, acabar com a minha vida, com os prazeres desse mundo, mas eu quero fazer. Eu nunca experimentei, mas eu quero experimentar. E nós chegamos para o Pai. Me dá, Pai, tudo quanto é meu. A minha vida, tudo. Eu quero fazer o que eu quiser. Nós chegamos para o Senhor Jesus e dizemos: Senhor Jesus, não se meta. Não se meta na minha vida. Eu agora sou de maior. Eu não preciso mais das suas regras. Não preciso mais de que o Senhor esteja me dando mandamentos para me fazer. Eu quero seguir a minha cabeça. Eu quero fazer o que eu quero. Eu tenho mais o que fazer. O Senhor está me sufocando com história de Bíblia. Está me sufocando com essa história de mandamento. Eu não aguento mais. Eu quero fazer o que eu quero. O texto bíblico continua e nos diz então que quando ele diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, o pai simplesmente repartiu por ele a fazenda. Esse jovem tinha direito a 1/3 daquilo que era dele. E o pai em vida reparte e entrega na mão dele. Quem sabe se fosse eu iria espernear.
não pelo terço, mas e dizer, filho, por que você está fazendo isso? Filho, você vai destruir a sua vida. Filho, você não tem certeza o que vai fazer, mas a palavra diz que o pai aqui, como se passivamente, ele pega tudo e entrega nas mãos daquele filho. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, onde quer que você estiver nos ouvindo aqui. Deus não vai te prender quando você quiser fugir dele. Deus não vai te colocar uma algema. Deus não vai te prender no pé da cama. Deus não vai te fazer um sequestrado, colocar você para viver num cárcere privado, te dando pão e água, se você quiser um dia fugir da presença dele. Deus simplesmente vai deixar você ir, mesmo sabendo que você vai se machucar, mesmo sabendo que você vai sofrer na vida, mesmo sabendo que você vai se ferir, mesmo sabendo que amanhã ou depois você vai estar passando a pior experiência da sua vida longe de Deus. Deus não vai impedir você de fazer as burradas inteiras que você vai fazer na sua vida, porque Deus te deu uma coisa preciosa quando você foi feito. Deus te deu liberdade. E quando Deus te dá liberdade, Elisama, quando Deus te dá liberdade, é porque Deus não aceita. O Senhor Jesus, ele não espera que ninguém esteja ao lado dele à força. Então é por isso que o pai reparte todos os bens e ele entrega tudo aquilo nas mãos do filho. Deixa eu fazer a minha vida, deixa eu fazer a minha vontade. Não é assim que nós dissemos às vezes? Deixa eu ir em busca dos meus sonhos. Os meus sonhos são melhores. Deixa eu fazer o que eu quero. E o pai reparte os bens. Quando você quiser seguir a sua vida, se você um dia quiser seguir o seu rumo, decidir o que é melhor para você, diferente do que é daquilo que Deus disse, diferente do que Deus pensou para você, diferente do que Deus tem falado para você na Bíblia, Deus não vai te prender. Deus não vai te prender. Deus não vai te forçar. Ele vai deixar você ir embora. E ele sabe que tudo que você vai passar vai ser sofrimento, vai ser choro, vai ser angústia. Ele vai ficar com o coração partido. Ele vai ficar triste. O Senhor Jesus vai ficar ali esperando, mas ele vai deixar você ir. E é isso que acontece na parábola. O filho vai embora. A palavra diz que depois o pai diz, olha filho, tudo é teu. Eu te dei a visão, ela é sua, você vê o que você quiser. E seu Nelson já reparou para pensar que tudo que Deus tem nos dado, muitas vezes nós usamos da forma errada. Deus deu a inteligência ao homem, e o homem no final das contas fez a bomba nuclear. Deus te dá os teus olhos, e muitas vezes você está vendo o que você não precisa ver. Deus te dá os teus pés, e muitas vezes você está indo para onde você não devia ir. E é isso que o filho pródigo queria. Dá-me os meus bens. Dá-me o que é meu. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ir para onde eu quero. Deus não se mete. Eu quero viver a minha vida. E o pai deixa ir. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Poucos dias depois. Há um tempo atrás eu soube de uma história. Havia um pregador lá no interior dos Estados Unidos e ele andava a cavalo. E certo dia ele chegou ali no interior e havia um fazendeiro que fazia parte lá da igreja que ele se reunia. E quando ele pregou ali, naquele sábado, ele foi chamado pelo senhor ali, o fazendeiro da região, para ir almoçar ali no almoço do sábado na casa dele. Quando ele chega ali na casa do fazendeiro, o fazendeiro tinha apenas um único filho. Um único filho. E ele estava muito afoito e disse, olha, pastor, esse é o meu filho. É o meu único filho. E o meu filho vai ser médico. Meu filho já está estudando. Meu filho está indo aqui alguns quilômetros ali para a cidade, ele está estudando. Ele vai ser o primeiro doutor da família. Ele vai ser médico. E veja o meu filho como é. E lá estava aquele rapaz. 18 anos de idade. Jovem. Bonito. Rapaz alvo. Inteligente. E o rapaz apenas sorria. E o pastor viu aquilo e disse, que maravilha. Disse, olha, pastor, e mais ainda. Depois que o meu filho se formar, ele não vai ser apenas um médico, não. Porque eu vou pegar essa fazenda aqui e eu vou vender e eu vou fazer o próprio hospital para ele. Ele vai ser dono do próprio hospital. Ele vai ter o próprio hospital dele. Quantos sonhos na cabeça daquele pai para aquele filho. Ele vai se formar, ele vai ser um médico.
E não apenas vai trabalhar no hospital dos outros, eu quero dar um hospital para ele. O pai estava dando tudo que podia para aquele filho. Eram os sonhos do pai, era o melhor que podia para o filho. Era tudo maravilhoso. Depois daquele sábado, o pastor vai embora. Um ano depois, ele volta para pregar a palavra ali naquela região. E quando ele está pregando a palavra ali naquela região, no final da pregação, no final da mensagem, aquele senhor, o grande fazendeiro da região, desesperado, corre até o pastor no final do culto e diz: Pastor, pastor, o senhor precisa vir até a minha casa. E o pastor diz: Mas por quê? Já terminou o culto agora, já está tarde. Eu não tenho como ir até a sua casa agora. Não, pastor, o senhor tem de vir agora para a minha casa. O senhor tem de ir na minha casa agora comigo. O senhor precisa ver o meu filho. Ele diz: Mas o que aconteceu? O senhor precisa vir ver o meu filho agora. E o pastor vai. E quando o pastor chega na casa daquele homem, está uma penumbra na casa, não há alegria, não há tristeza. A esposa dele está ali no canto chorosa, e aquele homem também. E ele abre o quarto, e quando ele abre o quarto, lá está ali, no canto da parede, no canto da cama, sozinho, encurvado, como se com medo, o filho daquele homem, que há um ano atrás estava tão alegre, feliz, e que ele havia feito planos para que ele fosse médico. E ali estava aquele menino, e ele olha e disse: Esse é o seu filho? Ele disse: Sim, pastor, é o meu filho. E lá estava aquele jovem, os olhos vermelhos, esbugalhados, amarelo, tremendo. O que aconteceu com o seu filho? O pastor pergunta. E aquele homem diz: Foram as drogas. As drogas acabaram com ele, pastor. Olha a situação que o meu filho está. Dentro de um ano. A palavra diz: E poucos dias depois, um ano depois, a droga havia acabado com a vida daquele jovem. Tantos planos, tantos sonhos haviam ido por água abaixo. Poucos dias depois, diz a palavra de Deus, basta pouco tempo. Experimente tomar um gole de álcool. E poucos dias depois, você vai estar viciado. Experimente usar um cigarro de crack, de maconha. E poucos dias depois, você vai estar viciado também, drogado. Experimente as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. E poucos dias depois, você vai estar afundado no pecado. A vida destruída. Poucos dias depois, um ano depois, aquele jovem estava destruído. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, Lucas 15, tudo o que o pai havia dado, e partiu para uma terra distante. E ali, na terra distante, ele desperdiçou todos os bens, vivendo dissolutamente. Isso me lembra também uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Havia numa região do interior do Brasil um homem bem-sucedido. Ele tinha 8 filhos já, um senhor de idade. E do nada, ele fugiu com a empregada de 18 anos. E foi um grande escândalo ali, aquilo que aconteceu para todo mundo. Ele fugiu e foi embora. E ninguém soube mais para onde ele havia ido. Ele foi embora, Zé Pedro. Foi embora. Deixou a família. Deixou a casa. Deixou os filhos. Deixou o Senhor Jesus. Tudo quanto havia construído e foi embora. E ninguém sabia mais para onde esse homem havia ido. 10 anos depois, um dos membros ali daquela igreja, que era caminhoneiro, está passando ali na região do Amazonas. E numa cidade do interior do Amazonas, onde compra e vende ouro, uma cidade ali dos garimpeiros. Ele está ali parado, caminhoneiro. E quando ele está parado ali, que para o carro, que ele vai andando ali naquela ruazinha principal, que só era aquela rua mesmo, quando ele olha de frente dele, ele vê aquele homem. 10 anos depois. E ele mal consegue acreditar que é ele. O homem, quando o encontra, tenta fugir, tenta sair pelos lados, e ele vai então mais para próximo dele, e o encontra, e o abraça, e diz: É você mesmo? Quanto tempo? 10 anos depois? O que aconteceu com você? E aquele homem envergonhado diz: Pastor, eu tive de fugir para longe. 10 anos sem ver a minha família. 10 anos sem ver os meus filhos. E eu estou aqui agora, envergonhado. A minha vida acabou.
eu não sei mais o que fazer. Porque eu não tenho mais o que fazer. E agora eu vou viver o resto da minha vida desse jeito. Longe de tudo. Longe da minha família. Porque eu errei. Eu traí ao Senhor Jesus. Eu me afastei dele. Irmãos, quando você quer pecar, quando o ser humano quer fazer alguma coisa, quer fugir de Deus, ele vai para longe. Porque não há como você pecar ao lado do Senhor Jesus. Você não pode fazer nada de errado se Jesus está com você. É por isso que você para de orar. É por isso que primeiro você tem de parar de ler a Bíblia. É por isso que primeiro você tem de fazer como o filho pródigo. Você diz, Senhor, não quero mais. Não suporto mais. Não é essa a vida que eu quero. E você então vai para longe. Será que nessa manhã, quantos de nós não fizemos como o filho pródigo? Quantos de nós não temos feito? E às vezes nós usamos as desculpas que mais nos são convenientes. Às vezes eu tenho um desentendimento, um dissabor com alguém que era lá daquela religião que eu estava, e aquilo é o suficiente para me dizer, olha, ninguém presta, e então eu não quero saber mais de Deus. Mas eu ainda continuo chamando Deus de pai. Igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele não vira ateu. Ele não é um ateu. Ele continua dizendo, pai, você é meu pai, eu creio em Deus, eu creio em ti, mas eu não quero mais viver do teu lado. Não quero viver do teu lado. Quero fazer a minha própria vida. Quero fazer as minhas próprias escolhas. E quantas vezes nós fazemos como filho pródigo? E nós pegamos então tudo aquilo que nos tem, ajuntamos tudo e vamos para longe, para poder fazer aquilo que nós queremos, longe de Deus, longe da presença de Deus. E ali longe de Deus, tudo é desperdiçado. Quantas pessoas que se envolveram nas drogas, seu Nelson? Elas desperdiçaram a vida delas. Esses dias eu vi que lá nos Estados Unidos, eu acho que na Pensilvânia, não sei se vocês viram isso, os traficantes fizeram uma mistura de duas substâncias de drogas, Silvânia, poderosíssimas. E as pessoas estão vivendo, Denis, como zumbis. As pessoas estão como zumbis andando na rua. É uma tragédia. É uma tragédia o que está acontecendo ali. Pessoas caídas no chão, andando como zumbis por causa das drogas. Eles estão desperdiçando tudo. Isso porque um dia o ser humano achou que o plano dele é melhor do que o plano de Deus. Isso porque um dia o ser humano achou que ele sabe mais ser feliz longe de Deus do que perto de Deus. Essa é a tragédia do ser humano. Quantas pessoas que entram no álcool, aquelas pessoas que você vê na rua, esses dias mesmo, um rapaz chegou perto de mim e disse assim, você pode me conseguir alguma coisa, um valor que seja, eu preciso comprar alguma coisa para mim comer. E eu olhei para ele assim e disse, mas depois que eu dei ali um determinado valor a ele, o rapaz estava sujo, moribundo. Eu disse, você não vai usar em drogas não, né? Ele disse, vou. Disse, vou. Não vou mentir para você. Sabe por que eu vou? Eu disse, por quê? Você não sabe o que faz mal? Você não sabe que está acabando com você? Isso que você está fazendo? Você não sabe que está destruindo a sua vida? Você não sabe que você está sendo escravo disso tudo, que você está se acabando? Por que você vai usar? Ele disse, porque eu não consigo deixar. É mais forte do que eu. Não tenho como deixar. Não tenho como sair. Essa é a tragédia do ser humano. Quando ele decide se afastar do Senhor. Quando ele decide procurar os próprios caminhos. Ele desperdiça tudo. E lá estava um jovem. Desperdiçando a vida. Desperdiçando a dignidade. Desperdiçando a família. E quantas outras vezes você encontra um rapaz jovem com outra mocinha jovem também. E uma criancinha. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E tudo isso porque um dia, um belo dia, que não foi um belo dia, um trágico dia, o ser humano decidiu ir para longe do Pai. Não vá para longe do seu Pai. Não ache que você pode fazer melhor longe dele. Ninguém pode fazer melhor longe do Senhor Jesus. Ninguém pode viver melhor longe do Senhor Jesus. Os meus planos, os seus planos não são melhores longe do Senhor Jesus.
Tudo é desperdiçado longe dele. A saúde é desperdiçada. Quantas pessoas hoje estão no leito de hospitais? Não é, Elisama? Quantas pessoas hoje, se você for visitar, elas estão lá no leito de hospitais. Uns não têm coração mais, outros não têm o fígado, outros estão sendo consumidos por doenças. Tudo porque um dia nós decidimos ir para longe do nosso Pai. E longe do Pai, o que é que existe? Nada. Longe do Pai só existe dor. Longe do Pai só existe choro, sofrimento. Mas lembre-se, o Pai não vai te prender. Ele não vai usar uma algema para prender você do lado dele, porque você é livre. Ele vai para a terra distante. Ele desperdiça tudo. E quantas vezes, irmãos, nós desperdiçamos a saúde? Nós podemos estar desperdiçando a alegria de viver, desperdiçando a nossa saúde mental, desperdiçando tudo aquilo de bom, maravilhoso que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, porque nos afastamos do Senhor. Nos afastamos do Senhor. A palavra diz no verso 14 que ele gastou tudo. Ele gastou tudo. Tudo finaliza. Tudo se acaba quando nós vamos para longe do Senhor Jesus. Aquela pessoa que entra nos prazeres do mundo, aquilo um dia vai acabar. Aquela pessoa que vive de festa em festa, amanhã chega e aquela alegria, aquele prazer do mundo também vai passar. Tudo acaba. Tudo acaba. E também a saúde acaba. A felicidade acaba. Tudo termina. E o jovem rico gastou tudo. Gastou tudo. E aquelas pessoas que estavam ao lado dele foram embora. Um dia a bebida não vai mais satisfazer. Um dia as drogas não vão mais satisfazer. Um dia os prazeres do mundo não vão mais satisfazer. As pessoas vão correr, e eu posso correr, e você corre, corre, corre. E cria um monte de coisas para substituir um vazio que existe dentro do nosso coração. E nós pensamos, sabe, Denis, que o vazio é o seguinte: eu tenho de estudar. Tem um certo ponto da vida, eu tenho de fazer uma faculdade. É esse o vazio da minha vida, ou seja, a minha necessidade é essa. Eu preciso fazer uma faculdade primeiro. Eu preciso conseguir um bom emprego primeiro. Esse é o meu vazio, é a minha necessidade. E às vezes a gente corre a vida inteira em busca dessas coisas. E no final das contas, depois de conseguir tudo isso, a pessoa olha e não é feliz. E continua vazio. E continua vazio. Porque esse vazio que existe dentro do nosso coração, que está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, o que está faltando? Aí você olha para a sua casa, tem comida. Você olha, tem um carro. Você olha, tem uma boa casa. Você olha, tem uma faculdade. Você olha, tem um dinheiro. Mas o vazio continua dentro do coração. E esse vazio é Deus, é o Senhor Jesus. Você já parou para pensar? Quando Deus quis criar os peixes, Deus falou com o mar. Você sabe disso, né? Quando Deus quis criar os peixes, Deus fala com o mar. Quando Deus quis criar o homem, Deus fala com ele próprio e diz: façamos o homem. Deus faz a mulher e Deus tira do homem a costela. Deus sempre está tirando algo de dentro de algo. E nós só vamos ser felizes verdadeiramente no dia que eu entender, que você só é feliz se você estiver ao lado do Senhor Jesus. Não de boca. Não de boca. Não dizendo que é batizado em determinada igreja. Não frequentando determinado culto. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de você. O filho desperdiçou tudo. Gastou tudo. Não havia mais prazeres. Vai chegar um dia nesse mundo que as pessoas vão procurar essas coisas do mundo e não vão encontrar mais. Tudo vai ser gasto. E muitos estão perdendo hoje a saúde. Estão perdendo a alegria. Muitos têm perdido o sono, Silvânia, porque não conseguem dormir à noite. Perdem a saúde. Tudo porque se afastam do Senhor. E quando se gasta tudo, vem então a grande fome. O vazio da alma. Aquele vazio, seu Nelson, do coração, que tem uma coisa faltando. E a pessoa então começa a passar necessidades. Por que cada dia mais se cria uma droga nova? Porque a droga que existe não é suficiente para satisfazer. Não dá efeito mais.
É um vazio, um buraco no coração. Tem que criar uma nova droga. E o que aquilo faz? Só causa necessidade. E vem a fome e nada satisfaz. Nada satisfaz. É por isso que aqui o jovem começa a passar necessidades. Há um tempo atrás, eu soube de um jovem muito inteligente que foi estudar nos Estados Unidos. Ele foi estudar nos Estados Unidos. Ele foi fazer um curso avançado lá. E ele era o único crente no meio de um monte de ateus. Os professores dele eram ateus. Os professores de faculdade, das faculdades hoje, a maioria deles são ateus. E ele estava fazendo um curso ali, uma pós-graduação, não sei, um doutorado, algo relacionado à filosofia, uma coisa assim. E os professores dele eram ateus e ele era o único crente. E ele ficou marcado, vamos dizer assim, conhecido em breve no meio de todos os professores, dos alunos, porque ele era o único crente. E havia um professor ali dele, um francês, que era agnóstico também. E ele simpatizou com ele, mas simpatizou com ele para todos os dias ali tentar provar para ele que Deus não existe. E se você vai falar com uma pessoa dessas, um agnóstico, você já falou com um ateu bem esclarecido, ele vai ter muitos argumentos. Muitos argumentos. Ele vai dizer, olha, Deus não existe por causa disso. Ele vai usar argumentos sobre sofrimento, existência, uma série de coisas. E por que isso acontece? Se Deus existe, isso não deveria acontecer. Tudo para tentar levar a mente da pessoa a simplesmente racionalizar como uma mente humana. Para no final das contas a pessoa ter dúvidas e dizer, Deus não existe. Então, todos os dias, no final da aula, aquele professor francês, agnóstico ateu, ia até ele, começava a conversar com ele para tentar provar que Deus não existe. E ele mesmo dizia, e os argumentos dele eram muito fortes. E eu não tinha como rebater ele em todos os argumentos. O final do curso chegou. E no final do curso chegou, numa daquelas conversas, a última das conversas que o professor ateu estava tendo com aquele jovem. Então o jovem disse, olha, tudo bem, você me trouxe muitos argumentos. Muitos dos seus argumentos são até convincentes, que Deus não existe. Mas vamos supor aqui uma coisa. Imagine que você tem um único filho. E o seu filho está perdido no mundo das drogas. E você já tentou de tudo. Você já procurou fazer de todas as formas. E ele não consegue sair. Você não consegue livrar os seus filhos, seu filho. E o seu filho está acabando. Você está vendo que o seu filho está se afundando. Está na iminência de ter uma overdose, porque ele não controla mais. Não tem controle. Ele está se acabando. E você está vendo o seu filho definhando e você não pode fazer nada. Se Deus existisse, e se você clamasse a Deus por seu filho, você ainda teria uma chance. E se Deus existisse, você poderia clamar e Deus poderia fazer o milagre na vida do seu filho. Quando ele disse essas palavras, estranhamente, aquele professor ateu se calou. Ficou branco, ficou pálido e não respondeu mais nada. E foi embora. Quando chegou o dia da despedida final, da última aula, que todo mundo tinha de ir embora, ele soube então que aquilo que ele havia dito para aquele professor ateu era verdade. O professor tinha, sim, um filho, um único filho, e esse filho era viciado, vivia nas drogas. E o pai já havia tentado fazer de tudo para tirar o filho daquela situação, e não havia conseguido. Aquele era o calcanhar de Aquiles do pai, era o sofrimento de vida do pai. Já havia feito de tudo para tirar o filho, e não havia conseguido. Quando ele vai embora, ele se despede e ele entra no elevador. E quando ele está entrando no elevador para descer 20 andares lá do prédio onde eles faziam as reuniões, o professor vai, aperta ali no botão, o elevador já estava fechando, e ele entra também junto com ele. E eles descem os 20 andares sem trocar uma palavra. Quando chega lá embaixo, é hora de partir. E ele olha para o professor e diz, tchau. O professor olha para ele, tchau, também, e dá as costas. Mas quando aquele professor dá as costas, ele volta imediatamente
e abraça o aluno e diz assim: eu não acredito no seu Deus. Eu não acredito em Jesus. Mas você acredita nele. E como você acredita nele? Ore então pelo meu filho e peça a ele para que ele possa tirar o meu filho das drogas. Essa é a única coisa ainda que eu não fiz. Ah, irmãos, o jovem rico, ele faz a mesma coisa desse homem. O versículo 15 diz que o jovem rico, ao invés de buscar o seu pai, ele foi e procura uma das pessoas daquela terra, um dos cidadãos daquela terra. Ele não vai buscar o pai, ele não vai procurar o pai. Muitas vezes, quando nós estamos com problemas, nós estamos dispostos a procurar primeiro o médico do que a Deus. Não quero dizer que o médico não tem a sua serventia. Claro que o médico tem a sua serventia. Os médicos podem ser usados por Deus. E com certeza muitos bons médicos são usados por Deus. Mas o seu problema, quem sabe, não é o médico. Não está aqui na terra. A resolução do seu problema está no céu. Quando nós estamos tristes, nós vamos procurar um amigo, vamos ouvir a voz de qualquer outra pessoa, mas não buscamos a Deus. Esse é o problema, a tragédia do ser humano. Nós sempre vamos buscar os outros, buscar o conselho dos outros, ouvir o que os outros têm a dizer, buscar solução em qualquer outra coisa, buscar solução nos prazeres do mundo, naquilo que os outros falam, mas nós não buscamos a Deus primeiro. O filho pródigo foi procurar uma das pessoas que estavam ao redor dele. Quantas vezes eu tenho ido procurar solução no esposo? Quantas vezes você tem de buscar solução na sua esposa? E quando você está com problemas, busque a Jesus primeiro. Quantas vezes você tem de buscar o ombro amigo no seu filho ou na sua filha? Quando o Senhor Jesus está do seu lado. Busque a Jesus primeiro. Ele procurou um dos cidadãos daquela terra. Você sabe quando você procura alguém que não é Jesus, sabe qual é a solução daquela pessoa para você? Nada. Aquele homem mandou ele ir para os campos apacentar porcos. Essa é a solução do mundo. Sabe aquele teu amigo que diz assim, olha, tem uma coisa boa aqui para te dizer. Sabe, tem uma parada boa ali para a gente ir. Sabe, tem uma festa boa hoje para a gente ir. Sabe aquela tua amiga que diz para você assim, olha, vamos fazer isso. Vai estar fulano e fulano lá, vai ser muito interessante. Aquilo ali, irmãos, é bolota, é lavagem de porco. Sabe por quê? Porque não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Não é aquilo que Deus quer para a minha vida. O filho pródigo é levado a apacentar porcos. E a palavra diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Se depender de mim, nós estamos dispostos a comer a mesma coisa que o porco come. Nós estamos dispostos a fazer da nossa vida uma vida cheia de erros, cheia de tragédias. Tudo porque nos afastamos do Pai. Quantas decisões erradas nós tomamos quando nos afastamos do Pai? E quantas vezes o Senhor olha para nós e diz, eu não preparei isso para você. Não preparei isso para a sua vida. Não preparei. E o versículo 17, tornando em si, ele diz, quantos empregados de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Sabe o que é ser feliz? Ser feliz é, Pedro? Ser feliz é quando você vê aquele irmãozinho, aquele senhorzinho e aquela senhorinha. Um dia de domingo à noite que seja, deles. Vindo lá de uma igreja evangélica qualquer. Ser qualquer igreja evangélica qualquer. Ele com a Bíblia aqui no braço, ela com a Bíblia também. E eles estão vindo lá no culto, seja da igreja de pedra que eles estão, mas na simplicidade, na sabedoria, no conhecimento que eles têm que seja, eles estavam buscando a Deus. Sabe? Então, quando o filho pródigo diz, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, aquela pessoa, aquele irmãozinho, por mais simples que esteja, sabe, irmã Rosângela, que está lá, ainda está lá no sistema religioso que for, aquele senhorinho, mas que está lá naquela sinceridade, vivendo de acordo com aquilo que ele conhece, ele tem pão. Mas se eu estiver longe do Senhor Jesus, eu tenho bolotas. Não é vida.
E o jovem diz: quantos empregados de meu pai têm pão, e eu aqui pereço de fome. A fome da alma. O Espírito Santo de Deus trabalhando no coração. Quando ele começa a trabalhar no seu coração, você começa a perceber, então, qual é a sua verdadeira necessidade. Eu me levantarei, eu irei ter com meu pai, e vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus empregados. É o Espírito de Deus que diz: levante. É o Espírito de Deus que diz: o seu lugar não é aqui. É o Espírito de Deus que trabalha no coração e diz: você precisa sair de onde você está. É o Espírito de Deus que diz: você não pode se acomodar da forma que você vive. Você tem um pai e você precisa voltar para o seu pai. Não olhe para o que você viveu. Não se apegue nas experiências que você já teve. Não olhe para aquela pessoa que você olhava e diz: nossa, fulano é um servo de Deus. E depois a pessoa se tornou um impostor. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Porque você precisa voltar para Ele. Porque eu preciso voltar para Ele. Me levantarei e vou buscar o meu pai. Eu estou cansado de buscar as pessoas. O filho pródigo buscou as pessoas ao redor. E o que as pessoas têm para te oferecer? O que as pessoas têm para me oferecer? Nada. Nada. Por mais que seja interessante ouvir, por mais que seja bom saber, por mais que seja gostoso imaginar, a vida lá fora, longe do Pai, não é vida. É só um engano. Não passa de um engano. E nessa manhã, Deus faz um convite para todos nós. Deus faz um convite para mim. Deus faz um convite para você, para que você se levante e venha ter com seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa sobre esse pai aqui. Desde o dia que esse jovem foi embora, todos os dias, o pai saía, ia lá para a beira do caminho e ficava olhando se o filho voltava. Todos os dias, chovendo, fazendo sol, lá estava o pai. E o filho não voltava. E no outro dia, lá estava o pai. E o filho não voltava. Mas aquele pai sempre estava ali. Deixa eu te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Não é Deus quem muda. Deus nunca mudou. O Senhor Jesus continua no mesmo lugar. Ele continua nos amando do mesmo jeito. Ele continua nos esperando da mesma forma. Ele está à beira do caminho. Ele todos os dias olha. E ele espera com que eu e você demos o passo de volta para ele. Porque ele está lá, Sr. Nelson, esperando você voltar. Ele está ali me esperando voltar. Ele não mudou. Ele não está com a vara na mão dizendo: quando ele voltar, ele vai ser castigado. Quando ele voltar, ele vai apanhar. Quando ele voltar, ele vai sofrer. Ele não está, ele está esperando, de mãos abertas e braços estendidos. O jovem volta. O verso 20 diz que ele levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. O seu pai está lá, na beira do caminho, esperando o filho voltar. E o seu pai se move de íntima compaixão. Ah, irmãos, o pai nem espera o filho voltar. Ele sai correndo ao encontro do filho. Lança-se ao pescoço do filho e o beijou. Eu também me lembro de uma experiência de um tempo atrás. Um pregador estava pregando numa série evangelística, há muitos anos atrás. E quando ele está pregando naquele salão, no pequenino salão, chega um homem bêbado na porta daquele salão. E todos ficam assustados, todos são pegos de surpresa, porque aquele homem, quando chega bêbado, ele imediatamente pega ali a senhora que está ali nos últimos bancos, leva para fora e começa a bater nela. E aquilo sobressalta todo mundo, e os irmãos da igreja saem e tiram ali, apartam aquela situação, se colocam ao redor daquela mulher, para que aquele homem não bata mais nela. E tiram ele, sentam de lado, ele está completamente bêbado. Imagine a situação ali chocante que é aquela. E ele começa a se envergonhar de ter feito aquilo. E colocam ele ali de lado. E querem levar ele para casa, mas ele diz: não, eu não sei o que aconteceu. Ele tinha costume de bater na esposa. O pastor então vem até ele, fala com ele.
E ele diz, não, eu não sei o que aconteceu comigo. E a esposa está chorando com os filhos pequenos ali do lado. E ele então fica ali, os irmãos do lado dele, e ele ouve o restante da mensagem. O pastor não parou a mensagem, continuou a mensagem. E ele disse, essa mensagem é para você ouvir. E mesmo naquela circunstância, ele ouve a mensagem inteira. E eles vão para casa. A esposa volta com ele para casa. No outro dia, o pastor também está ali pregando a mensagem. E quando a esposa chega, aquele homem também vem. Dessa vez ele não está bêbado mais. E ele chega ali, para surpresa de todos, e diz, eu quero ouvir a mensagem mais uma vez. E todos olham ali e dizem, o que está acontecendo aqui? Por que esse homem está aqui hoje? E ele não está bêbado. E ele ouve a mensagem. São alguns dias de mensagem. No final daquela mensagem, daquela conferência ali de uma semana, aquele homem procura ali o pregador e diz, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. E quando ele diz, eu quero ser batizado, a própria esposa, ela vai procurar ali o pastor, o pregador, e diz, pastor, esse homem ser batizado? Não, pastor, não é possível esse homem ser batizado. Esse homem é uma cobra. Esse homem é uma víbora. Ele não presta, pastor. Você não conhece ele. Esse homem não pode ser batizado. Isso não pode acontecer. Ele está sendo falso, está dissimulando aqui. Você não sabe quem é ele. O pastor vai e fala com os irmãos. Ele diz assim, ele quer ser batizado, eu quero batizá-lo. E os irmãos dizem, pastor, esse homem também não pode ser batizado. 3 dias só. Como é que esse homem vai ser batizado? E ele volta para aquela mulher e diz, olha, eles não querem batizar, mas eu quero falar com ele. E ele chega até aquele homem, conversa com ele e diz, você quer ser batizado? E diz, pastor, eu quero ser batizado. Deus falou no meu coração. Deus falou comigo durante esses dias. E eu sinto que preciso voltar para ele. Eu senti um vazio tão grande no meu coração, na minha alma. E esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. Eu quero ser batizado. E o pastor volta e diz o seguinte, eu quero batizá-lo. E a própria esposa diz, pastor, o Senhor vai se arrepender. O Senhor vai se arrepender do que o Senhor está fazendo. O Senhor vai ver o que esse homem vai fazer. Esse homem, ele me bate. As minhas filhas têm de se esconder debaixo da cama. Os meus filhos também. Esse homem não faz nada. Esse homem é uma praga. E o pastor disse, mas Jesus vai mudar a vida dele. Amém. A partir de agora. Aquele homem é batizado. E o pastor vai embora. Tempos depois, ele está fazendo uma cruzada evangelística naquela região. Ele volta para aquela igreja. E quando ele chega ali naquela igreja, naquele grupozinho de irmãos, igrejinha pequena, a primeira pessoa que está recebendo ele é aquele homem. Ele está lá como diácono. Ele está na entrada da igreja, recebe o pastor, ajeita os irmãos, mexe lá no sonzinho, olha o microfone, está recepcionando, está fazendo tudo. Aquele homem é uma bênção. Quando termina o culto, ele vai para a casa daquele homem. E quando chega na casa daquele homem, os filhos daquele homem chegam até o pastor e dizem, pastor, nós queremos lhe agradecer. E o pastor diz, não, mas vocês não têm de me agradecer nada. Tem de agradecer ao Senhor Jesus. Mas pastor, nós queremos contar a nossa vida antes e agora. Antes, nosso pai batia na nossa mãe. Antes, pastor, a gente tinha de viver se escondendo debaixo da cama. Antes, pastor, nós escutávamos os gritos da nossa mãe quando nosso pai batia nela. Antes, pastor, o nosso pai só vivia bêbado, quebrando as coisas em casa. Mas agora, pastor, o nosso pai é um novo homem. Agora, pastor, ele chega em casa todos os dias. E a primeira coisa que ele faz é chamar cada um dos filhos para fazer um culto com ele. Ele traz um bombonzinho para os filhos. Pastor, a nossa vida foi mudada. A nossa vida foi transformada, pastor. Tudo isso depois daquele dia que ele encontrou Jesus. Amém. Irmãos, é isso que Jesus faz. É isso que Cristo faz quando ele vem na nossa vida. Não adianta fugir. Não adianta ir para longe. Aquele filho chega diante do pai e diz, pai, pequei contra o céu
Versículo 21. Fiz tudo de errado. Desobedeci a tua palavra. Quebrei os teus mandamentos. Fiz tudo que o Senhor não queria. Destruí o meu corpo. Destruí a minha vida. Hoje não tenho mais saúde. Eu imagino aquele filho vindo ao encontro do pai. Ele está mal cheiroso. Ele está fedorento. Ele está com a barba crescida. Ele está com as roupas rasgadas. Ele está sem sandálias nos pés. Todo melado de porco. Porco é cheiroso. Eu lembro da granja do Severino, né, Zé Pedro? Que tinha ali. Quando a gente passava lá na granja do Severino, Silvânia sabe também, longe, indo lá para a casa do irmão Gilson, era um fedor horrível. Eu não sei como aquele povo aguentava estar ali. Que coisa horrível aquilo ali. Porco, a coisa mais nojenta que existe, tem gente que come ainda. Um cheiro horrível. Eu imagino só como aquele jovem não chegou perto do pai. Fedorento, mal cheiroso, os piolhos caindo da cabeça. Mas o pai vai e o abraça e beija e diz: esse é o meu filho que estava morto e reviveu. Esse é o amor de Deus. Deus não vai olhar para você por tudo de errado que você fez. Deus não vai lhe condenar, por mais que você esteja mal cheiroso, por mais que você tenha vivido no meio dos porcos. Basta você dizer: eu tenho um pai, e voltar para os braços do seu pai. O Senhor aguarda nessa manhã que você chegue e diz: pai, pequei. Pai, eu fui fazer um rolê na minha vida, mas tudo bem, não é assim que ele quer que você volte. Pai, eu fui descobrir as coisas maravilhosas desse mundo, mas por algum motivo deu errado e eu voltei. Não, ele não quer que você volte assim. Pai, pequei. Pequei, fiz tudo de errado, mas acima de tudo, pai, eu pequei contra ti. E o que é que o pai vai fazer? Traga a melhor roupa. Coloque um anel na mão, eu te dou autoridade. Esse filho não era para ter autoridade, esse filho não era para ter nada. Ele sabia disso. Pai, me trata como um empregado. Aí o pai diz: não, traga a melhor roupa, coloca um anel, eu vou te dar autoridade. Lembra de José do Egito? O que é que José recebeu do faraó? Um anel, sinal de autoridade. Quando o pai te recebe, ele não te recebe para te humilhar. O Senhor Jesus, nessa manhã, quem volta para ele não vai passar na sua cara e dizer: olha, você está lembrado que você fez isso, fez isso, fez isso. Por que você fez isso? Como é que você fez? Eu vi tudo. Ele não vai fazer isso. Ele não faz isso. Ele não vai olhar para mim e dizer: você? Ninguém viu, mas eu vi. Eu vou dizer para todo mundo: você não devia estar aqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer simplesmente: você estava morto e reviveu. E sabe o que é que te faz reviver? É voltar para os braços do Pai. Não existe outro caminho. Não existe nada que substitua. Volta para os braços do Pai e diz: pai, pequei contra ti. E o pai diz: não importa, eu nem quero tocar nesse assunto. Que pai maravilhoso. Não quero tocar nesse assunto. Não quero falar nisso mais. Isso não existe mais para mim. Você é meu filho. É assim que Deus faz. Que nessa manhã, eu quero que você tenha certeza absoluta de que o Senhor Jesus está aqui. Tenha certeza disso. Tenha certeza absoluta. Em Mateus capítulo 11, verso 28, nós temos o mais lindo convite que nós poderíamos receber e que nós temos e que nós recebemos. Mateus 11, 28 diz: venham a mim. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nenhum outro homem, ninguém na face da terra poderia dizer isso a não ser o Senhor Jesus. Venham a mim. Hoje nós estamos dispostos a ir em busca de qualquer coisa, em busca das riquezas, em busca dos prazeres, em busca do trabalho, da realização pessoal, da realização profissional, de ter uma boa conta no banco, de ter um bom salário, de se realizar como pessoa, tocar um instrumento, viajar o mundo, fazer um cruzeiro. Na verdade, qualquer outra coisa do mundo. E nós pensamos que essas coisas vão nos trazer paz. Que essas coisas vão nos trazer alegria. Mas é tudo um engano.
Só existe alegria se você vem a Jesus. E ele disse, venham a mim. Venham a mim. Se você está cansado, se você está oprimido, venha a mim. Eu vou te aliviar. E encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite que o Senhor nos faz nessa manhã. Sabe, irmãos, há algum tempo já da minha vida, eu decidi que não há outro caminho, que não há outra saída para a minha vida, se não ir até Jesus. Ninguém pode me amar tanto, ninguém pode te amar tanto como Jesus ama você. Nem seu esposo, nem sua esposa, nem seus pais, nem seus filhos, nem suas filhas. Nem você vai ser feliz tendo o carro do ano, nem você vai ser feliz tendo uma casa, nem ser feliz viajando o mundo, nem ser feliz tendo todo o dinheiro do mundo, nem ganhando na loto, nem ganhando na Mega Sena. Nada vai te fazer feliz. Nem vivendo 500 anos, nem 960 anos como Matusalém você vai ser feliz. O que te faz feliz é se você tiver Jesus. Ele diz hoje, venham a mim. Venham a mim. Não olhe para nada. Não olhe ao redor. Não olhe para as pessoas que lhe machucaram. Não olhe para nada disso. Olhe apenas para ele. E lembre-se, quando chegar a ele, diga, Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor recebe pecadores. Senhor, eu li que o Senhor recebe pecadores. Então, Senhor, o Senhor não vai me rejeitar. Me receba. Tem misericórdia de mim, porque eu também sou um pecador. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Porque não há outro caminho, não há como voltar para nenhum outro lugar a não ser Jesus. Vinde a mim. É o convite que o Senhor Jesus faz nessa manhã. Para todos nós. Para mim. Para você. Eu quero me colocar de joelhos diante dele mais uma vez. Se você também pudesse colocar de joelhos. Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Porque embora muitas vezes na nossa vida, em muitos momentos, ou quem sabe em uma vida inteira, nós tenhamos fugido e fugido da tua presença. Nós tenhamos ido para longe, buscado fazer a nossa própria vontade, buscado fazer os nossos próprios desejos, dissipando tudo ao redor, buscando uma vida diferente, melhor, quem sabe, do que aquilo que o Senhor tem proposto. Em todas as vezes, nada vai dar certo, nada deu certo. Só existe um vazio dentro do nosso coração, que só pode ser preenchido por Jesus, por ti. Nós queremos, Senhor, estar contigo. Ajuda-nos, levanta-nos, faça-nos voltar aos teus braços de amor todos os dias e nesse dia de forma especial. Nós sabemos que o Senhor está ali à beira do caminho, como o pai da parábola, esperando o filho voltar. Nós não temos o que oferecer. Nós somos como o filho da parábola. Nós estamos cheios de piolhos, fedorentos, descalços. Mas nós estamos voltando a Ti nesse momento. Nos aceite, Senhor. Nós ouvimos que o Senhor recebe pecadores. Nós lemos nesta manhã que o Senhor não rejeita os pecadores. Portanto, o Senhor não nos rejeitará. Toma-nos em Teus braços. Nos veste com a nova veste. Nos recebe, nos purifica. Nos faça compreender que só podemos ser felizes ao Teu lado, nos Teus braços de amor. É o que nós te suplicamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Louvado amém. seja Deus. Glória a Deus. Amém, glória